Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Marilene, formada em Geografia. A minha área é Geografia com ênfase em Climatologia e Meteorologia. E eu quero falar um pouco para vocês sobre a preparação do Enem, que está aí já na sua porta, Então, galera, vocês têm consciência que para que consiga tirar uma boa nota do Enem, você tem que se preparar o tempo todo, O ano todo se preparando, o ensino médio tentando estudar um pouco mais para que você chegue a esse momento e consiga entrar na faculdade do seu sonho. Mas, se por acaso você começou a se preparar esse ano, ainda há tempo, de você conseguir uma boa nota. Então, pensando nisso, eu vou falar para vocês aqui algumas dicas, alguns macetes, sobre o exame que está prestes a acontecer, para que você se saia bem, para que você tenha um bom desempenho durante a sua avaliação, Então, vamos lá tirar uma nota boa e entrar na faculdade dos seus sonhos, ok? Então, vamos entender aí a prova do Enem. Então, nós sabemos que a prova do Enem, as questões são de múltiplas escolhas, então você tem uma opção correta, E geralmente os enunciados das questões vêm acompanhado de um texto grande. E qual que é a função desse texto? Contextualizar o assunto antes de você responder a questão. Então você precisa fazer a leitura desse texto, compreender esse texto, saber o que realmente a questão está solicitando. E muitas vezes, galera, dentro do próprio texto, que está ali contextualizando o assunto, você encontra a sua resposta, ok? E como que você pode aí treinar para ir se acostumando com esse tipo de questão, Voltada aí para o Enem ou para alguns vestibulares, quem for fazer o vestibular. O treinamento é simples, Você pode treinar através de provas, através de simulado, através de desafios, Onde que eu busco isso, gente? Pode buscar nas redes sociais e tentar resolver essas provas, esses simulados, esses desafios de estudantes ou de professores que já realizaram o Enem, uma vez que eles têm experiência, e podem dar mais macetes para vocês. Então, simulados, provas, desafios de Enems já realizados anteriormente, porque aí a primeira parte é entender como funciona as questões do Enem, para que você comece a se acostumar com esse tipo de questão, para que você consiga tirar uma boa nota, ok? Então, a primeira dica aí é você entender a sua prova. E como que eu posso entender? Treinando através de provas, simulados, desafios, no caso aqui de geografia, para que você consiga compreender bem a questão e assim acertar, ok? Vamos para mais outra? Então, turma, agora você já está com seu caderno do Enem, E chegamos aí na parte interdisciplinar, de conhecimentos gerais, onde possivelmente tenha questões de geografia. Então, o que é que você vai fazer? Analisar primeiro a pergunta, Então, você lê o enunciado da questão, veja do que se trata, qual que é o assunto principal do texto. Em seguida, veja o que a questão está solicitando. Se é para marcar a correta, todas estão corretas, exceto, então significa que tem uma opção errada. Então, primeiro você faz a análise da pergunta e posteriormente veja o que a questão está solicitando, para em seguida você escolher as opções, Então, a segunda parte aí é fazer a análise da pergunta, ok? E outra questão importante, gente, esses textos que geralmente vêm na avaliação,
que serve para contextualizar o assunto, eles estão ali porque eles têm alguma importância, né? Esses textos, eles não podem, não devem ser ignorados. Se eles estão na prova, é porque tem alguma utilidade, ok? Um outro ponto, galera, é ter muita calma no momento aí de fazer a leitura das questões. Porque muitas vezes o tamanho do texto, do enunciado e o tamanho da prova geralmente deixa o aluno, o estudante, durante a avaliação muito nervoso. E esse comportamento, esse nervosismo, acaba prejudicando o desempenho do aluno durante a prova. Às vezes o aluno até sabe, né, da questão, do assunto, porém ele fica tão nervoso que não faz a leitura direito com calma, né, e acaba deixando passar despercebido alguma questão. Então, o que você tem que fazer, né? Ler a questão com bastante calma, respirar fundo, né, para que você consiga ler todas as questões, todas as sentenças, garantir aí a compreensão do texto. Então, se você tem calma, também não adianta pressa, gente. A pressa é inimiga da perfeição, né? Então, você tem que ter muita calma, né? Ler o texto com calma. Eu sei que a prova é gigante, mas você ganha mais tempo lendo apenas uma vez com calma, com bastante atenção, do que você ter que fazer a leitura várias vezes para entender. Que no início, principalmente, é mais complicado. Você está nervoso a primeira vez que você vai fazer o Enem, quando vem aquela prova gigante, textos gigantes, então você fica nervoso e começa a ter pressa, e aí isso acaba prejudicando. Então aí tenha calma, respire fundo, leia a questão de uma vez, mas com muita calma, prestando bastante atenção no texto, no assunto que você está lendo. Porque você vai gastar menos tempo fazendo essa leitura mais detalhada logo no início do que ter que fazer a leitura várias vezes da mesma questão, que você acaba perdendo tempo. Então, o correto é pelo menos tente respirar fundo, ter calma e ler a questão com muita atenção para você entender o que a questão está solicitando e assim não ter necessidade de ler várias vezes. Agora, é importante, professora, não entendi a primeira leitura, então sim, faz a segunda leitura até a terceira que for necessário, mas pelo menos tente, né, ter calma no momento da leitura da questão para que você entenda logo de imediato do que se trata, para não perder tempo fazendo várias vezes a mesma leitura. Mas se for necessário, é claro, você volta naquela questão, faz uma nova leitura e tenta entender a questão, ok? Então leia com calma as questões, não tenha pressa, né, para que você consiga entender bem a questão e assim encontrar a sua opção. Então, turma, uma outra questão importante é que no ato da sua leitura, né, da pergunta, do enunciado, você sublinhar as palavras-chave. Então, você vai sublinhando as palavras-chave que podem ser referente aí ao processo de urbanização, ou será globalização, ou é um assunto relacionado à cartografia, geopolíticas, problemas ambientais, né, que são assuntos que costumam cair na área de geografia, né, nessas disciplinas, nessas questões interdisciplinares. Então, à medida que você vai sublinhando essas palavras-chave, pode ser que você consiga aí ativar a sua memória, né? E assim lembrar de alguns conceitos que estão relacionados ao assunto da questão, para que você consiga aí responder, né, a sua questão com êxito, tá bom? Então, separe as palavras-chave, né, no enunciado da questão, para que você consiga lembrar e ativar a sua memória e consiga lembrar dos conceitos e do conteúdo estudado nos seus simulados, nas suas provas, nos seus desafios, né, geográficos, ok? Então, turma, agora você já fez a leitura do enunciado da questão, já sublinhou, já entendeu de que se trata o assunto, qual que é o conteúdo.
já sabe que tem que escolher se é a opção correta, se é para marcar a opção errada, se é verdadeiro ou falso, escolher a sequência correta. Então, sabendo disso, se você tiver dificuldade em escolher a opção, que você ainda não tem certeza qual é a opção correta, então o conselho, né, de pessoas estudiosas que geralmente trabalham com essas dicas é que você elimine as alternativas que você considerar e tiver certeza que estão erradas. Porque nós temos 5 alternativas, né? A, B, C, D e E. E apenas uma alternativa estará correta. Então, você vai eliminando aquelas alternativas que você tem certeza que não é aquela, que está errada, que não tem nada a ver com o que a questão está solicitando. Eliminou, né, essas possíveis alternativas erradas, isso vai te ajudar, né, o que sobrou, a visualizar melhor a opção que será a correta, né? Então, esse fato aí de existirem várias opções, várias alternativas, né, 5 alternativas, acaba muitas vezes levando, né, o estudante ao erro. Mas se você utilizar essa prática aí de eliminando as alternativas que você tem certeza que estão corretas, vai te ajudar a encontrar a resposta de forma mais clara e precisa. Lembrando, turma, que muitas vezes as opções, as alternativas parecem estarem todas corretas ou todas erradas. Mas aí, ali tem uma opção que é a correta em relação ao texto, em relação à sua questão. Então, você tem que ver a palavra-chave, o que a questão está solicitando, qual que é o assunto em si. Então, vai encontrar ali a resposta que é a mais correta em relação ao seu texto, em relação à sua pergunta, ok? Então, a dica aí é eliminar as alternativas erradas para que você consiga encontrar com mais facilidade a sua opção correta, ok? Mais uma diquinha aí para sua agenda. Então, turma, eu também trabalho, né, com ensino médio, no 3º ano, e acabei fazendo algumas pesquisas, né, sobre os principais assuntos que podem, né, que têm chances, né, de cair na prova do Enem relacionada à geografia. Então, pesquisei no site da UOL e eu vi que lá foi selecionado, com a ajuda de vários professores, os temas que têm mais chances de cair na prova de geografia. Aí eles destacaram 5 temas, né, as questões ambientais, urbanização, os problemas urbanos, questão agrária, globalização e indústria. Né? E uma outra coisa que eu achei interessante que eles colocaram, que a questão do conteúdo em si, eles falaram que mais de 50% das questões que apareceram nos últimos anos no Exame Nacional do Enem foram questões relacionadas a assuntos domésticos. Quer dizer, a prioridade do estudo é o Brasil, né? Então, vamos estudar, tipo, questão agrária, mais no Brasil, a indústria, mais no Brasil, né? Urbanização, problemas urbanos no Brasil. Vocês entendem? Isso aí foi a pesquisa da UOL, onde eles falaram que mais de 50% dos assuntos nos últimos anos, tá, galera? Nos últimos anos, assuntos que caíram na prova de geografia, né, no Enem, estão relacionados ao território brasileiro. Então, veja aí alguns assuntos que têm mais chances de cair, né, na prova do Enem, que está relacionado a questões ambientais, urbanização, problemas urbanos, a questão agrária, globalização e indústria aqui no território brasileiro. Assim, não que seja que caiam só relacionado ao território brasileiro, mas segundo a pesquisa, mais de 50%, né, das questões que apareceram nos últimos anos no Enem foram questões relacionadas ao território brasileiro, ok? Então, turma, pensando no que eu já falei para vocês lá no início, a professora Vera Lúcia Antunes, que é a coordenadora do Objetivo, ela faz a mesma análise do que eu já fiz inicialmente, né?
Ela fala sobre a importância de você se concentrar, né, na leitura do texto da questão, no enunciado da questão. E ela afirma que muitas vezes, né, todas as alternativas parecem ter uma aparência de estarem corretas, só que só uma responde o que a questão está solicitando. E ela também aponta que dentro da geografia, quando fala da questão ambiental, por exemplo, muitas vezes aparece o mapa do relevo do Brasil. Mas não é que você tenha que decorar, né, o mapa do relevo do Brasil, você tem que compreender, sabe? Então, as questões que abordem situações relacionadas ao relevo, ao clima, à vegetação e mesmo à população, são assuntos que costumam aparecer no Enem, né? Como, por exemplo, as que envolvem também a previdência, a desigualdade social, né? Então, andei fazendo novas pesquisas e encontrei, né, esse relato da professora Vera Lúcia Antunes, que faz esse levantamento também, né, que no ato pode cair aí questão do relevo do Brasil, do clima, da vegetação, da população, mas não que você tenha que decorar, você tem que entender, compreender, porque as questões do Enem são bem complexas. Muitas vezes você não sabe se a questão é de fato geografia, história, sociologia, mas essa é a ideia mesmo do Enem, sabe? Fazer com que o aluno, o estudante, saia da caixinha e pense fora dela, né? Por isso essa complexidade. Mas vai dar certo, galera. Vamos agora analisar algumas questões, né, para vocês entenderem como funciona aí toda essa prática, todas essas diquinhas que eu acabei passando para vocês, ok? Então, galera, vamos analisar essa questão que foi retirada do Enem 2016. Eu acho que é uma questão bastante interessante. Então, primeiro vamos comentar aqui a fonte, né, do Pádua, um sopro de destruição, pensamento político e crítica ambiental no Brasil escravista, 1786-1888. Então, vamos fazer a leitura, né, do enunciado. A linhagem dos primeiros críticos ambientais brasileiros não praticou o elogio laudatório da beleza e da grandeza do meio natural brasileiro. O meio natural foi elogiado por sua riqueza e potencial econômico, sendo sua destruição interpretada como um signo de atraso, ignorância e falta de cuidado. Então, analisando aqui o enunciado, galera, quais as palavras-chave que a gente pode encontrar nesse texto? Veja que aqui o texto fala que o meio natural foi elogiado por sua riqueza e potencial econômico. Então, riqueza e potencial econômico podemos considerar aqui como as palavras-chave dessa questão, certo? Por quê, turma? Quando se fala em questão ambiental, a gente remonta ao século XX, porque foi nesse século XX onde trabalhou-se com mais, né, intensidade essa questão aí da impactos ambientais, da sustentabilidade. Mas os críticos ambientais do século XVIII, do século XIX, eles já tinham uma visão de conservação da natureza. Claro que não igual à visão que nós temos hoje, mas eles já percebiam que havia a necessidade de preservar, né, se quisermos aí ter um desenvolvimento econômico. Então, o que a gente percebe aqui no texto? A palavra-chave, né, onde não se fala de fato da sustentabilidade, mas já tinha essa noção da importância da conservação. Porque antigamente, gente, quando falava com a área, tem bastante vegetação, é uma área com muitas áreas, né, com vegetação, áreas verdes, era sinal de atraso, não era um sinal de transformação, né? Então, agora vamos analisar, sabendo que as palavras-chave podem ser riqueza e potencial econômico, ok? Então, vamos lá. Descrevendo a posição dos críticos ambientais brasileiros do século XVIII e século XIX, lembrando que os críticos do século XVIII e século XIX, o autor demonstra que, de via de regra, eles viam o meio natural como ferramenta essencial para o avanço da nação.
Essa é a questão, gente, logo de cara, porque pensar as palavras-chave, riqueza e potencial econômica, né, sendo sua destruição interpretada como um signo de atraso. Então, eles viam o meio natural como uma ferramenta essencial para o avanço da nação, certo? Então, para desenvolver economicamente a região. Agora vamos ver a letra B, dádiva divina para o desenvolvimento industrial. Gente, nesse século, que está falando aí do século XVIII e século XIX, nem programa assim, de industrialização existia ainda nesse século aqui no Brasil, né? Então, tá errado. Letra C, paisagem privilegiada para valorização fundiária. Então, nessa questão fundiária, nem sempre nessa questão fundiária era vista de forma mais direta, né? É uma questão muito complexa aqui no Brasil. Então, não via de forma assim direta, não se trabalhava muito essa questão fundiária. Letra D. Limitação topográfica para a promoção da urbanização. Então, o Brasil, gente, tem predominância de planalto. Então, não é isso que o texto também aborda. Não está relacionado aí a limites topográficos, a questões de relevo, né? Para inserir o processo urbano. E a letra E, obstáculo climático para o estabelecimento da civilização. Então, no texto também não retrata a questão, aqui é muito frio, aqui é muito quente, é mais chuvoso, tá? Então, veja que a questão A é a que tem mais relação aí com o texto, com as palavras-chave que nós destacamos aí, que foi a riqueza e o potencial econômico, ok? Então, a opção correta é letra A, ferramenta essencial para o avanço da nação. Uma questão retirada do Enem de 2015, veja que o autor da questão, né, é o Caetano, fala sobre o valor de cada gota, globo rural. Então, veja que tem relação aqui com a produção e, ao mesmo tempo, com o processo de globalização, haja vista que o enunciado da questão fala de tecnologia aplicada no meio de produção. Então, vamos lá. Tanto potencial poderia ter ficado pelo caminho se não fosse o reforço em tecnologia que um gaúcho buscou. Há pouco mais de 8 anos, ele usava o bico da botina para cavucar a terra e descobrir o nível de umidade do solo na tentativa de saber o momento ideal para acionar os pivôs de irrigação. Então, veja que quando não tinha tecnologia, né, ele usava o bico da botina para escavar a terra e perceber, né, se a terra está úmida ou não, para assim colocar o pivô de irrigação. Até que conheceu uma estação meteorológica, olha gente, a tecnologia aplicada aí no meio, faz parte de quê? Da globalização. Até que conheceu uma estação meteorológica que, instalada na propriedade, ajuda a determinar a quantidade de água de que a planta necessita. Assim, quando inicia um plantio, o agricultor já entra no site do sistema, já está cadastrado, né? Que é o cadastro rural, por exemplo, o CA, onde tem todas as informações da sua propriedade. Então, o agricultor já entra no site do sistema e cadastra a área, o pivô, a cultura, o sistema de plantio, o espaçamento entre linhas e o número de plantas, para então receber recomendações diretamente dos técnicos da universidade. Então, vamos tirar as informações importantes, que seriam aí as palavras-chave. Então, nós sabemos aí que tem um reforço aí em tecnologia, né? Então, seria uma palavra-chave, tecnologia aplicada no meio. E qual que seria essa tecnologia? A estação meteorológica que foi instalada, né, na sua área, na sua propriedade, para quê? Para determinar a quantidade de água que a planta necessita. E com isso, gente, ele teve que se cadastrar, né, no caso, Cadastro Ambiental Rural, onde ele vai colocar todos os seus dados, pivô, área de cultura, sistema de plantio. Então, veja aí que nós temos tecnologia como palavra-chave, estação meteorológica como palavra-chave, que foi instalada na propriedade. Para quê? Para que serve uma estação meteorológica? Para monitorar. Então, qual que é a resposta? Letra A.
Então, gente, você veja que o texto, ele mostra como os dados mais precisos podem gerar medidas mais eficazes e com menos perdas, né? Como, por exemplo, a instalação aí de alguma estação para monitorar o meio ambiente, para saber quando há necessidade ou não de intervir no meio, no processo, no caso, no processo agrícola. E vai permitir que o dono da terra ele possa monitorar suas atividades, para isso gerar mais produção. Então, letra A, que é a opção correta. Agora, vamos ver as outras opções? Então, como eu falei, né, a implementação da tecnologia, que seria essa estação meteorológica, né, instalada na propriedade, que é uma das palavras-chave, vai garantir o quê? O avanço do processo de monitoramento da produção. E esse avanço, né, tecnológico é benéfico, né? Por quê? Porque o produtor agrícola ele vai ter um controle maior da sua produção, independente do que aconteça na variação do clima. Então, a estação meteorológica, que é uma técnica avançada, né, no processo produtivo, vai controlar a sua produção, ok? Só para complementar a explicação anterior. E aí, galera, vamos para essa questão. Você percebe que nós temos aqui questões geográficas e também questões cartográficas, né, de cartografia. Aqui não temos um texto propriamente dito, mas nós temos a figura 1, que é representado por um diagrama das regiões de intemperismo para as condições brasileiras, e temos a figura 2, que é um mapa das regiões Brasil mostrando o intemperismo, né? E esse mapa produzido foi baseado no diagrama da figura 1. Então, primeiro, o que é que você tem que entender do assunto, que é intemperismo? Então, só lembrando aí que o intemperismo também pode ser chamado de meteorização, ou seja, é um conjunto de alterações tanto físicas, químicas, biológicas, que vai provocar o quê? O desgaste das rochas ao longo do tempo. Então, esse desgaste que ocorre nas rochas ao longo do tempo vai depender de principais fatores, que é os fatores físicos, químicos e biológicos. Aí aqui o diagrama mostra aqui, ó, a precipitação e a relação com a temperatura, precipitação e temperatura e sua relação com os graus do intemperismo. Por exemplo, gente, do intemperismo, as rochas que são atingidas pelas ondas do mar vão transformar aí gradativamente em areias da praia, né? Que vai ocorrer um desgaste e formar aí sedimentos, ok? Então vamos lá para a figura 1. Veja que nós temos aqui a precipitação média anual, que vai de 0 a 2.800 milímetros de chuva, e a temperatura de 0 a 35. Analisando esse diagrama, nós temos aqui o número 1, que é o temperismo muito fraco. Veja que na região onde ocorre um temperismo muito fraco, a precipitação é baixa, que vai de 0 a 500 milímetros, qualquer região brasileira, e o tipo de clima que apresenta essa precipitação baixa e alta temperatura. Então, vamos pensando, veja que é muito fraco. No número 2, é fraco, é uma região onde apresenta a chuva entre 500 a 1.700 milímetros de chuva anual, né? Mas a temperatura é baixa, então é uma região que apresenta temperaturas baixas e chuva, né? Nesse intervalo de 500 a 1.700 milímetros de chuva anual. Nessa região apresenta o intemperismo fraco. Temos o número 3, que é moderado, é uma região que também se encontra aí com essa precipitação entre 500 a 1.700, com temperatura, né, um pouco mais elevada, de 5 a 35 graus, né, em média. E nós temos aí o número 4, que o intemperismo é forte, é uma área onde você percebe que chove bastante, né, entre 1.200 a 2.800 milímetros,
porém é uma região bastante quente, basicamente chove o ano inteiro, mas é também quente o ano inteiro. Agora vamos comparar aqui com a figura 2. Veja que o mapa das regiões do intemperismo estão relacionados ao diagrama. Essa parte escura, número 4, intemperismo forte, certo? O número 3, intemperismo moderado. Qual que é a região aqui? 3, ó. Aqui a região 4 pega quase toda a região norte do país, um pouco da central, né? Então, pensa aí nas características climáticas dessas regiões. O 3, né, o moderado. O 2 seria fraco e o 1, muito fraco. Então, qual que é a região brasileira e qual clima, né, predomina essa área aqui que apresenta o intemperismo fraco? Lembra que o intemperismo é um conjunto de processos químicos, físicos e biológicos. Pode ocorrer através da força da água, do vento, né, do calor, do frio. Então, essa região aqui brasileira, número 1, apresenta que tipo climático? Então, vamos lá para a questão. Então, de acordo com as figuras, a intensidade de intemperismo de grau muito fraco, que é o número 1, é característica de qual tipo climático? Então, veja que você relacionou a precipitação, temperatura com o grau de intemperismo, comparando com as regiões brasileiras. Essa região aqui, número 1, que apresenta intemperismo muito fraco, é a região Nordeste, né? Parte da região Nordeste, que apresenta que tipo de clima? Clima semiárido. Portanto, letra D. Ok? Beleza? É o clima semiárido, gente, que apresenta as características que estão descritas aí no diagrama, né, da questão. Porque o clima semiárido, ele apresenta alta temperatura, como você pode ver no diagrama, baixa umidade, veja que chove pouco, né, ao longo do ano, tem um longo período de estiagem, com chuvas escassas e mal distribuída. Então, o clima semiárido é o mais quente, né, presente aí em grande parte da região Nordeste. Então, se chove pouco, se a chuva é mal distribuída, então o processo de intemperismo também é muito fraco. Em comparação com as outras opções, o clima tropical, né, que tem característica aí de ser quente e úmido, e nós podemos citar aqui nossa região tropical semi-úmido, que tem um verão chuvoso, inverno seco. Aí nós temos o litorâneo, próximo aqui, ó, a região, toda essa região nordeste, parte sudeste e sul do país, que é uma região que chove bem. Então, com isso, nós temos aí uma intensificação maior do intemperismo. O equatorial, próximo à linha do Equador, onde chove o ano inteiro, as chuvas estão bem distribuídas e alta temperatura, e o subtropical, que concentra aqui na região sul do país, que é uma região que chove bastante, né, que é úmida, temperatura baixa. Então, com isso também nós temos aí um certo grau de intemperismo. Então, realmente a resposta é letra D, clima semiárido, onde apresenta altas temperaturas, baixa umidade, longos períodos de estiagem e chuvas escassas e mal distribuídas o ano inteiro. Com isso, o processo de intemperismo nessa região é muito fraco. Então, pessoal, muito grata, né, pela participação, pela paciência. Eu espero que de alguma forma eu possa ter contribuído, né, para o conhecimento de vocês com essas dicas. E eu desejo a todos uma boa sorte, né, que vocês consigam aí conquistar todos os seus sonhos, que vocês consigam realizar os seus objetivos. Um grande abraço e até logo.